O inferno existe? Uma pergunta um tanto quanto capciosa, não é não? E aliás é uma pergunta que muitos têm respondido de maneira muito displicente, inclusive atrelando a ideia de inferno apenas a uma ideia medieval e não propriamente a uma ideia bíblica teológica. E o que a gente vai perceber de maneira muito clara é que a Bíblia ela é muito clara em dizer que o inferno sim existe. Ele é uma realidade. Ele não é uma invenção para amedrontar a sociedade. Ainda que, obviamente, o inferno amedronte e tenha esse poder, é bem verdade que a Bíblia não utiliza com esse artifício, mas utiliza-nos como uma chamada de atenção para que saibamos do risco eminente do julgamento eterno. Olha só, Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 21, ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, será sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito ao julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, Jesus aqui, na sua teologia, de maneira muito clara, está trazendo a realidade do inferno. E muitos, como diria o Francis Chan, têm tentado apagar o inferno, porque o inferno ele é uma ideia amedrontadora, não é? E é mais fácil para o pecador negar essa realidade do que viver com a consciência de que seus atos estão apontando para um eminente fogo eterno, como a Bíblia descreve. Agora, o que muitos perguntam quando falamos sobre inferno é, por exemplo, como é o inferno? Você já teve essa dúvida? Como será que é o inferno? E aí, normalmente, nós relacionamos o inferno a figuras medievais, artísticas, que tem lá o seu tom poético, mas obviamente que não tem um tom profético. Porque a Bíblia ela usa de figuras, ela usa de linguagem, ela usa de símbolos para apontar para algo que ela não descreve exaustivamente. Então, por exemplo, a Bíblia vai falar acerca do lago de fogo. Ela vai falar acerca dos vermes que comem e não consomem o corpo. Ela fala sobre o fogo que queima o corpo, mas o corpo não é destruído. Ela vai falar sobre essas realidades de figura que, na verdade, estão relacionadas com uma descrição que deve levar-nos a um não desejo de ir para esse lugar. Agora, sobretudo, o que temos que saber é que o inferno é o lugar onde aqueles que não se arrependeram dos seus pecados sofrerão um castigo eterno. E aí eu usei duas palavras que você precisa entender. Primeiro, castigo. Portanto, o inferno é um lugar de juízo. Segundo, eterno. O inferno não é um lugar transitório. A teologia bíblica não permite-nos abraçar a ideia de que pessoas vão ser aniquiladas e vão passar um tempo no inferno e de repente vão passar a não existir mais. A Bíblia fala sobre um fogo que não apaga, uma chama que queima e não consome, sobre uma morte que atua, mas não mata por fim, porque é a morte eterna. Portanto, um castigo eterno. A Bíblia também fala sobre um lugar de exclusão, um lugar onde já não há mais possibilidade de arrependimento, de retorno, mas sim cabe àquele que foi condenado ao inferno permanecer no inferno por toda a eternidade. Agora, todas essas figuras, elas precisam levar-nos a uma consciência acerca da realidade do inferno e acerca do espanto do inferno. O inferno é um lugar espantoso. Eu não sei você, mas normalmente quando alguém quer explicar alguma coisa e ela usa figura de linguagem para explicar aquela coisa que ela quer explicar,
A figura de linguagem sempre é empobrecida comparada à realidade. Portanto, algo que eu queria falar, que talvez te assuste ainda um pouco mais, é que a Bíblia, ela usa figuras de linguagem para tentar aproximar-nos de um sentimento acerca da realidade do inferno, mas sem sombra de dúvida, essas figuras de linguagem não são nem perto da realidade do castigo eterno que é o inferno. E aí talvez ao ouvir tudo isso você fique se perguntando, mas quem vai para o inferno? Ou até mesmo você está com medo, dizendo, será que eu vou para o inferno? E a grande verdade bíblica é que todos nós éramos merecedores do inferno. O inferno é o lugar do juízo contra os pecadores que se rebelaram contra o Criador. Portanto, todos nós somos farinha desse mesmo saco. Agora, o que a Bíblia nos revela é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se por um lado o inferno é uma realidade para todos aqueles que pecam contra Deus, a vida eterna, a salvação eterna, a nova Jerusalém, o novo céus e a nova terra é também uma realidade para todos aqueles que abraçaram a dádiva do perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, serão condenados ao inferno todos aqueles que negaram o Filho. Não serão condenados ao inferno necessariamente todos aqueles que pecaram, porque todos pecaram. Mas aqueles que, mesmo pecando, se arrependeram dos seus pecados e receberam o perdão salvador de Jesus Cristo, esse terá a vida eterna. Portanto, o inferno existe. Essa é a triste notícia que talvez você não queria ouvir. O inferno, ele é um lugar que, ainda que ao longo do tempo as pessoas usaram de alegorias, imagens para tentar nos fazer entender e perceber o que é inferno, ele é pior do que as figuras podem ilustrar. O inferno é um lugar de dor, de lamento, de tristeza, de desamparo para toda a eternidade. E essa é a realidade. E aí, curtiu esse vídeo de perguntas e respostas? Se curtiu, deixa o teu like, comenta muito aqui, mande mais perguntas para que eu possa responder e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Até o próximo!